Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Resgatando Vozes, esse projeto lindo que a Luz me proporcionou, que todos aqui sabem, quem me segue, quem não, mas hoje eu vou estar trazendo uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que transformou a minha vida. Inclusive esse projeto, ele é fruto dessa união e desse servir. Pois é, eu trago muito amor no direito. Vocês viram que eu já me transformei, já fiz a minha transição de carreira, sou advogada há 24 anos e eu estou no direito sistêmico há 6, está fazendo esse ano. E nesse mês de junho, hoje dia 4 de junho de 2025, eu estou trazendo uma pessoa que abriu essas portas para mim. Para vocês verem como é importante a gente sempre confiar nos nossos valores, os nossos potenciais. E o autoconhecimento nos traz isso. E quando você se eleva os seus pensamentos e você parte para o seu trabalho interno, você acaba o quê? Você acaba unindo pessoas e que somam na sua vida. E hoje vocês vão poder ver como eu entrei no direito sistêmico, como que a minha vida ela reverberou tanto que hoje estou presidente da Comissão de Direito Sistêmico também aqui de São Bernardo do Campo, por conta dessa condução e dessa inspiração que essa pessoa trouxe na minha vida. Então hoje vocês vão poder conhecer o direito sistêmico em loco, ao vivo, aqui nesse canal e trazer para vocês também quais as fontes dessa manifestação, desse projeto da luz, as pessoas que eu tenho trazido. Vocês percebem que eu tenho uma vivência, a gente tem uma história aqui para contar, mas uma história fatídica, né? Então, hoje eu faço questão de honrar realmente o meu sistema familiar, o sistema familiar de Fabiana Quezada. Essa é a minha amiga, a minha mestre, a pessoa que me inspirou a estar aqui. Gente, até o segurar da mão dela é força, é diferente. E é isso, eu vejo você. Também né? te vejo. É essa frase que a gente traz hoje nessa manhã e a gente vai explicar como que esses degraus podem ser alcançados, porque a gente conseguiu e o pessoal aqui também pode. Fabiana, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada. Eu tô até emocionada, gente, porque ela já falou aqui tanta coisa que me emocionei, porque cada vez que eu venho falar sobre isso e estar aqui com a Adriana falando, poxa, tem tanto tempo que eu comecei, passa um filme na minha cabeça, sabe? De quanta coisa eu já passei para chegar aqui e quantas pessoas foram alcançadas pelo direito sistêmico, pelas constelações nesses anos. Sim. Como vocês até falam para mim, Fabi, você saiu lá cortando mato, porque tudo era mato, as pessoas nunca tinham ouvido falar sobre isso, e realmente foi desafiador, ainda é, porque a gente acredita que tem muita gente que sabe, Adriana, mas a gente ainda está numa bolha. Sim. Então tem muito os campo. Olhos crísticos não, também, de Deus também, mas os olhos críticos, eles acabam nos calando. Sim. E por isso que hoje o Resgatando Vozes vai te dar esse lugar de força. Eu quero muito que você se sinta à vontade, que você conte o princípio de tudo, que eu já sei, mas o meu público, ele merece saber. Essas pessoas, tanto que vão assistir na gravação, quanto também que já são meus seguidores, entenderem como a gente já faz um direito diferente, é uma advocacia humanizada, a gente trabalha sim com as ferramentas de autoconhecimento, a gente traz o amor em movimento, e isso que a gente faz aqui, hoje eu quero registrar de forma a trazer realmente essa glória, essa honra divina de hoje poder mostrar esse trabalho que a gente faz com as constelações, que é uma das ferramentas do direito sistêmico, com a programação neurolinguística, que você é mestre, eu quero que você conte.
Eu quero que você conte o seu início na UAB, das suas palestras, e depois foram difundindo, né, o direito sistêmico nos escritórios. Foi Fabiana Quezada que levou o movimento do autoconhecimento para os escritórios de advocacia. Então, os advogados puderam ter acesso a todo o conteúdo, ao dinamismo e ao saber dela. Ela uniu saberes na advocacia. Então, Fabi, a fala, nossa, a voz é tua. Que incrível. Puxa, não sei se eu continuo falando depois de tudo isso. É muito amor, né? Primeiro, eu quero te agradecer. Agradecer pelo convite. Realmente, eu me sinto honrada e muito agradecida, porque através de vocês, através de você que está aqui, você também está dando vozes para que outras pessoas possam levar isso adiante, para que outras pessoas também Sim. possam ter esse resgate das suas próprias vidas. Porque isso aqui também é um resgate de vida, é um resgate da própria advocacia, é um resgate da sociedade. Sim, Fabi. Porque muitas pessoas, a gente vê a nossa sociedade como um todo, ela está adoecida. Sim. E o direito mostra isso. Mostra isso através dos conflitos, através dos processos. Mostra que nós estamos numa sociedade em que, além de não ter voz, as pessoas também estão fora dos seus lugares. Não estão entendendo realmente o que elas devem fazer, não se sentem pertencentes, os desequilíbrios estão todos aí, e isso é o que a gente vê dentro dos processos judiciais. Mas nós, enquanto profissionais, seja de qualquer área, porque direito e justiça está na vida de todas as pessoas. Então, quando eu vou nas palestras, as pessoas falam, mas você vai falar de direito. Eu falo, não, eu vou falar de algo que está na vida de todas as pessoas. Porque quando a gente fala de direitos, eu falo de um direito que não é aquele que está na Constituição. É um direito que é o direito de ir e vir, é o direito de colocar a nossa voz, é o nosso direito de ser feliz, é o direito de poder expressar as nossas emoções, de ter bons relacionamentos, de ter um trabalho que a gente goste. Então, isso é o nosso direito. E a justiça está na vida de todas as pessoas. Não existe uma pessoa que não tenha a ferida da injustiça. Bom você falar disso, né? Então, isso é algo que a gente vai trazer. Uma das 5 feridas emocionais aí mais latentes, né? É a injustiça. Todas as pessoas têm. E principalmente quem vai para o direito. Nós temos o nosso sistema. Então, o que eu falo aqui não é só para os advogados, mas é para os seres humanos. Sim. Então, os profissionais do direito que têm esse conhecimento podem ajudar muitas pessoas. É uma sociedade inteira que está gritando. Por ajuda, que está buscando ser melhor, que está buscando resolver esses conflitos, mas do jeito que nós estamos, o sistema, né, do jeito que está, que nos leva para esse lugar, não consegue resolver. Então, se nós tivermos mais pessoas conscientes, despertas, com certeza a gente vai ter uma sociedade melhor, a gente vai ter pessoas melhores, famílias mais felizes, né? Então, é sobre isso que eu venho trazer, né? Então, durante todos esses anos, o meu ensinar foi sobre isso. Foi sobre trazer consciência para as pessoas, né? O pensamento sistêmico fala sobre isso. Conta como é que você começou desbravando a OAB como parte de comissão, né? Do direito sistêmico, como advogada. Eu comecei, vou falar aqui, eu sou filha de Antônio e Sebastiana, meus pais amados, né? Eu tenho 2 irmãos, né? E hoje sou casada, né, com a Gelson, nós estamos juntos há 31 anos só, né? Que maravilha. Eu tenho 2 filhos, o Bruno e o Arthur, né? Graças a Deus, filhos abençoados. Mas eu vim de uma família em que meus pais não estudaram. Eu fui a primeira filha, neta, sobrinha formada. De uma família grande, minha mãe nordestina, meu pai do interior de São Paulo. Então, passaram muitas dificuldades. Comerciantes, né? Comerciantes. Então, até no livro do Pensamento Sistêmico 2, que a gente está lançando, eu conto essa história, né, do comércio, né? Em que meus pais traziam as pessoas da família para trabalhar na empresa, né? E quantos conflitos isso gerava também. Então, eu fui crescendo. Quando eu era criança, eu tinha um desejo. Eu gostava de brincar de professora e de ser juíza. Olha que interessante. E aí, quando eu cresci, que eu fui fazer a
a faculdade, fui prestar o vestibular, eu fiquei entre Direito e Psicologia. E eu escolhi o Direito. Nem sabia muito por quê, na época, porque o Angelson também, nós estudávamos juntos, ele prestou Direito, o pai dele tinha escritório de advocacia, e aquilo também me inspirou. E vocês se conheceram na faculdade? No colégio. No colégio? Começamos a namorar no 3º colegial. Nossa! E aí os pais dele já eram advogados, e eu já tinha aquele desejo. Então, quando ele prestou, eu também falei, vou prestar Direito. E aí, conforme foi passando a questão da faculdade, eu tinha muito aquela ideia de querer fazer justiça, realmente, né? Eu vou ajudar as pessoas. Um tipo 2 no Enneagrama, para quem conhece aí, na sua essência, já é um ajudante, né? Então, eu queria ajudar ainda mais. E aí, fiz Direito. E comecei a advogar. Só que eu sempre gostei muito de saber das histórias das pessoas, conhecer as pessoas. Né? Na área trabalhista, as pessoas traziam seus conflitos ali do trabalho, e às vezes, né, como eu trabalhava muito com reclamante, né, no escritório do meu sogro e da construção civil, as pessoas me traziam coisas assim que não tinha na lei. Então eles me diziam, não, doutora, mas a construtora não me dá isso, mas eles não me dão aquilo. Eu falei, então, mas eles não são obrigados, olha, na lei não está isso. E aí eu já entendia que por trás daquilo tinha uma necessidade, né? Aquelas pessoas, elas não tinham recebido aquilo que elas gostariam de ter recebido até do próprio sistema. Mas claro que eu não sabia, não tinha essa consciência. Em 2009, eu fui fazer um curso de autoconhecimento. O Angelson, na verdade, fez esse curso, né, fez a inscrição, uma amiga nossa nos indicou, só que era para ele fazer em janeiro de 2009, e o pai dele faleceu naquele ano. Uhum. E aí ele disse, não vou. Eu não sabia, né, nem conhecia. No mês seguinte, a vaga estava disponível, e ele falou assim, eu não estou bem para ir ainda, né, nem sei o que é um curso de autoconhecimento, era meu aniversário. Olha. Ele falou assim, vai no meu lugar. Pronto, pro seu presente, portas abertas. Foi portas abertas, né? E me emociono de falar isso, porque foi um presente de aniversário. Naquele dia, mesmo. foi assim, como se realmente um mundo de possibilidades se abrissem. Porque quando era um curso de alto impacto com a PNL, e quando ele começou a trazer tudo aquilo, eu falei, gente... É esse o meu lugar. Se isso aqui eu posso aplicar na vida, quer dizer que eu posso aplicar no direito. Sim. Naquele dia. E aí nasceu assim aquele sonho, aquele desejo de ajudar a transformar as pessoas da área do direito. Porque eu via os conflitos entre os advogados. Eu mesma, quando eu ia para uma audiência, às vezes, né, tinham colegas que sempre eram muito cordiais, mas tinham outros que eram muito, né, beligerantes e briguentos, né, a maioria ali defendendo os seus clientes, achando que estão defendendo. Pois e eu olhava aquilo e falava, gente, mas eu não sou a parte. E eu também não posso fazer tudo pelo meu cliente. Eu já entendia isso sem entender o sistêmico. Então, nasceu aquele desejo de trabalhar com os advogados para trazer essa consciência também para ajudar os clientes. E aí, no decorrer do tempo, eu fui fazer o curso de formação de programação neurolinguística. Fui convidada, inclusive, por esse professor, na época, a ser staff nas turmas dele. Sim, porque você tinha esse perfil, né, de colocar para frente e você sempre foi assim, você sempre se especializou e trabalhou depois para multiplicar. Eu sou prova disso, gente, eu sou uma aluna dela. Né? Então, a Fabi, ela sempre se especializa e ela coloca lá na Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico todas as atualizações, as ferramentas, e aí esse professor te viu diferente. Sim. E aí veio a oportunidade. Sim, e foi bem interessante, porque quando ele nos convidou para jantar, e aí eu falei para o meu marido, porque aí o Angelson depois foi também, e a gente tinha acabado de fazer o curso de formação de practitioner, né? Eu falei, acho que ele vai te convidar para ser staff. Aí ele falou, será? Eu falei assim, você tem todo o perfil. Quando nós sentamos, ele virou e falou assim, então, quero convidar vocês dois para ser staff. Aí eu olhei para ele, aí eu falei, ele? Ainda eu apontei para o meu marido, ele falou assim, não, vocês dois. Eu falei, eu? Aí ele, você faz uma coisa que você não sabe que faz. Olha, tô arrepiada, que lindo.
E aí ele falou assim, você sabe fazer rapport com as pessoas sem ter a técnica. Isso é natural seu. Então você tem que usar isso para ajudar as pessoas. Nossa, E fenomenal. eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, quando a gente fez o aniversário da escola, né, que a gente fez um evento que foi Empreendedores Sistêmicos. Acredito que esse ano a gente vai fazer de novo. Ai, que bacana. E eu tive a oportunidade de convidar esse professor e dizer isso para ele. E foi lindíssimo, porque eu falei para ele, olha, eu te chamei para você ter uma fala aqui, mas principalmente para te honrar, porque naquele dia você disse para mim que eu podia. E hoje eu falo isso para muitas pessoas, então eu ajudo muitas pessoas e digo para elas, você pode, você tem esse dom. Sim. Porque um dia olharam para você e foi dito isso a você. E foi dito para mim. E você encaminha essa voz para as outras pessoas. Isso é maravilhoso. Então começou aí o meu sonho. Depois eu fiz a PNL, fiz a formação em coaching. Depois vieram as constelações. Constelações vieram em 2012. 2012. E aí eu fiz o coaching sistêmico, que é com a utilização dos bonecos. Fiz a formação de constelação com a Cornélia, né, no Metafórum. Fiz muitas formações. Fiz as análises de perfil comportamental. A recente eu fiz o Enneagrama. Mas assim... Sensacional o Enneagrama. Maravilhoso. E como você falou, eu fui fazer muitas especializações. Porque, antes de tudo, eu me sinto responsável por aquilo que eu estou ensinando para as pessoas. Então, eu, particularmente, acho que a gente precisa, sim, de conhecer, entender, passar pelo processo para depois ensinar. Ah, interessante isso, passar pelo processo. Muitas vezes, a gente está numa profissão, isso é interessante, Fabi, a gente falar. Sim. E a gente tem um chamado durante a vida, né? Que a gente precisa transcender. Então, a Fabi, ela, dos ensinamentos dela, ela me trouxe sobre o convite, o processo e o propósito. E aquilo entrou em mim de uma forma, assim, fenomenal. Mexeu nas estruturas do meu ser. Eu falei, é sobre isso que eu preciso agora olhar. Aí eu consegui me encaixar e me abrir para fazer esse trabalho sistêmico, que é a gente trabalhar a nossa vivência, as nossas dores e a nossa superação. E com isso, através do amor que a gente tem por nós, em primeiro lugar, e depois pela profissão, a gente uniu isso. Então, vejam que é uma união de forças excelsas. Sim. Por quê? Porque nós temos esse vigor, né? Esse vigor de trazer o nosso melhor. Sim. Que, na verdade, traduzindo aqui para o Resgatando Vozes, que é um lugar que a gente traz também a espiritualidade, a gente traz a iluminação. Então, percebam que esse alicerce que ela me trouxe foi numa palestra. E ela me contou o convite. Você é convidado a todo momento pela vida. Só que você nunca está disposto, porque o barulho externo, ele te distrai. Só que você consegue aceitar o convite. Foi o que eu fiz. E aí, bola pra frente, a gente vai pro processo, que eu até brinco com a Verônica. Aí é uma montanha-russa que Deus deixa ligada. E ele só vai desligar quando ele falar, não, você já está preparada. E é o processo, você passa o processo. E aí começam a te abrir as portas do propósito, que é o que a gente está fazendo hoje. Vocês estão vendo o resultado. Sim. Mas o que nós estamos fazendo desde 2009, desde 2012, desde 2020, que foi com a pandemia que eu me abri para o novo, que eu fiz a minha transição de carreira, eu estou trazendo o quê? Exatamente o meu tijolinho de caminhar. Eu aceitei o convite, eu estou passando pelo propósito, porque a gente precisa se atualizar, porém, para entregar esse resultado, eu passei pelo processo, e hoje a gente está entregando o nosso propósito. E você, como embaixadora do direito sistêmico, você trazer essa tua presença hoje no nosso projeto,
É uma honra, Fabiana, que a gente não consegue expressar aqui de forma a trazer para a matéria o quanto significa esse movimento da gratidão. Não, ele não é uma coisa que a gente consiga traduzir, é inenarrável. O poder da transformação, quando você confia em você e você coloca em movimento o seu amor, através das técnicas, honrando o direito tradicional, que hoje a gente também faz. Claro, ele veio antes. E a gente trazer o direito sistêmico, que é mais humanizado, que é as ferramentas que ela está trazendo, e que ela pôde levar para a OAB, para os escritórios, e depois ela mesma ser vista por esses professores, e ela poder ampliar os horizontes dela. E é por isso que eu a consegui ver. Foi o meu horizonte, eu consegui enxergar a Fabiana Quezada, por quê? Porque ela se permitiu ser vista. Então, é isso que a gente traz no direito sistêmico, é o seu lugar de força. É o quanto você é para a vida o suficiente. Fazer os cursos, eu já até falei num podcast, tem gente que se entope de cursos, Fabi. Mas não coloca para a vida, não coloca para a vida. E a Fabiana Quezada é o exemplo, e ela me inspira nisso. E eu venho fazendo e está dando super certo. Sim. Porque, como nós falamos, obrigada primeiro por tanta coisa. Você está falando, né, do processo. É importante que para a gente poder transmitir, a gente passe por esse processo. Claro. O processo não é só estudar, é o processo de autoconhecimento e que às vezes vai doer muito, vai doer. Porque a gente está acostumado a viver num lugar que é quente. E que todos aplaudem. E Exato. O sistêmico, ele vem com as críticas, Fabi. Exato. E é muito... O lugar quente, que eu digo, é assim, é bom você estar num lugar que você já conhece. Só que para sair dele, você tem que encarar. E o sistêmico faz isso. Ele traz para você essa consciência, que lugar que você está, o que você quer para sua vida. Qual é o propósito da sua vida? Quando eu descobri o meu propósito, que é realmente esse de treinar pessoas, né? Então, eu não vou falar só do direito sistêmico, mas de treinar, de ajudar a transformar a vida das pessoas. Vocês acham que eu não tinha medo? Eu tinha muito medo de falar em público. Gente, eu era super tímida, né? Como eu ainda sou em alguns momentos. Porque eu sou um tipo 2, né? E o tipo 2 tem isso também. Você veio, a tua voz me inspirou. Sim. Só que antes do medo existe o meu propósito. Então, mesmo com medo, eu vou. Era isso que me inspirava. Não tinha nada que dissesse assim, eu não posso, não vou conseguir. Então, tinha vezes que eu estava ali no palco, como já fiz em muitas palestras. Sim. Né? Eu falo que eu já fiz umas 300 palestras, tanto online quanto presencial, e em tantos lugares. Países, eventos, Argentina, congressos. Muitos. E tem dias que a gente vai, o coração está acelerado. Sim. Porque não é só a gente, depende também do campo que a gente está trabalhando. Isso. E tem campos que são muito enrijecidos. Tem campos que eles ainda são desafiadores. Tem pessoas que ainda não estão abertas. Então, você chega num lugar, você vai expandir. E a gente sente. Você vai servir. E a gente sente isso. Esse é o desafio. É o desafio. E aí, assim, mesmo com medo... eu ia. Então, o coração estava ali acelerado. Então, essa é a dica que você dá. Essa é a dica que eu dou. Se você colocar o seu propósito na frente, o medo, ele vira secundário. E o propósito, vamos explicar aqui, que é o movimento do coração, que a gente fala sempre nas dinâmicas. O que é propósito? Que as pessoas ficam lendo... trocentos livros de autoajuda. Mas o que é o propósito? É o movimento da alma, o movimento do coração. Do coração. Então, a gente pode falar tanto, né, unir missão e propósito. Sim. Então, a gente tem uma missão, uma missão de vida. A gente, com essa missão, a gente tem um propósito, né? Esse propósito de servir as pessoas. Existem também vários tipos de propósito. Então, se eu pegar a roda da vida, a gente pode observar que no nosso, vamos dizer, na nossa família a gente tem um propósito, no nosso trabalho a gente tem um propósito. A missão é o núcleo. Exato. E o propósito seria as folhinhas do girassol. Isso. Pronto. Isso. É o que a gente faz para chegar nesse lugar.
Então, quando você coloca na minha profissão, no meu trabalho, no meu servir, eu tenho esse propósito de ajudar a transformar a vida das pessoas. Isso é muito maior do que eu. Porque isso não vem de mim. Sim. Isso vem de Deus. Sim. Né? E é interessante poder falar disso aqui, porque em muitos lugares a gente vai, não pode falar espiritualidade, Pelo contrário, porque as pessoas têm medo. É. Só que, gente, nós somos Medo seres delas, espirituais. porque nós somos Deus, assim, na própria essência falando. Sim, nós somos seres espirituais. Sim. Todos nós. Né? Nós temos uma essência divina. Cada um acredita no que quiser. E isso precisa ficar bem claro que o que nós fazemos dentro do direito, o que fazemos dentro da constelação, não tem a ver com religião. Não. Uma coisa é religião, outra coisa é espiritualidade. Então, a constelação é uma ferramenta que nos auxilia, é uma filosofia de vida. Porque a partir do momento que você começa a viver as constelações, aquilo entra em você. Então, cada momento da sua vida, você para pensar e você fala, puxa, será que eu estou no meu lugar? Eu estou me sentindo parte? Porque vão ter momentos da nossa vida que, mesmo estando dentro do nosso propósito, nós vamos ter que sair de lugares que não fazem mais sentido. E direto isso acontece porque a gente está em pleno movimento, né? Exatamente. Eu fiquei 6 anos como presidente da Comissão de Direito Sistêmico. Da UAB São Paulo. Da UAB São Paulo, a maior comissão do país. Sim. Né? Vamos, graças a Deus. A nutridora. A nutridora, sim. Que eu honro através da 39ª Subseção de São Bernardo do Campo. Já aproveito aqui. Obrigada. E já honro o teu sistema. Quando eu comecei indo nas OABs, literalmente, eu batia na porta das OABs. Uhum. Eu ligava, eu falava, olha... E eu comecei falando de coaching, porque era onde eu tinha um caminho mais aberto ainda. Né? E tinha acabado de lançar o primeiro livro de coaching para advogados. E aí eu ligava nas OABs e falava, olha, eu quero falar sobre coaching, sobre autoconhecimento para advogados. E aí as pessoas me respondiam, doutora, advogado não precisa disso não, advogado precisa só de dinheiro. Isso doía ao meu coração, porque eu falava assim, gente... Tá, mas para que eu tenha dinheiro, e não é nem ganhar dinheiro, é fazer dinheiro, isso. Eu preciso me autoconhecer. Porque se eu não me valorizo, como é que eu vou cobrar? E a grande maioria dos profissionais não conseguem cobrar por causa disso. Ok, comecei, e aí eu tive a primeira oportunidade de fazer uma palestra em Suzano. Né, um amigo meu, né, que era amigo na época também do presidente da subseção, apresentou e falou, Fabi, eu vou te apresentar e quero que você faça essa palestra. E foi um sucesso aquela palestra, porque eu estava lançando inclusive o livro. Então, ali eu pude apresentar o primeiro livro de coaching. Todos esses projetos foram pioneiros, tanto o coaching, o livro de PNL para advogados, Pensamento Sistêmico 1, que a gente está lançando 2 agora, sexta-feira. Sim, todos foram projetos pioneiros nessa área, né, do direito, porque sempre muito fechados. Com a sua gloriosa assinatura. E aí eu comecei dessa forma, batendo nas OABs, e aí uma abriu as portas, aí foi outra, depois a seccional, e aí eu viajei o país inteiro fazendo palestra, em muitos lugares, tanto online quanto presencial, gente. Nossa, na pandemia, você até travou sua coluna, você comentou um dia. Eu fiz, na pandemia, a gente fez até uma conta, 55, acho, 55 eventos só para a OAB. Olha, Teve dias que eu fiz evento de manhã, de tarde e de noite. Uhum. Eu acompanhava bastante. As pessoas, Fabi, faz uma palestra, o pessoal tá aqui querendo saber. E foi nessa época que você me convidou para entrar na Comissão de Direito Sistêmico de São Paulo. Sim. Foi quando eu comecei a estudar o sistêmico. E aí eu entrei em contato e você, muito gentil, falou, você quer participar? Eu falei, claro, eu posso, né? Porque eu tava começando. E eu falei, nossa, só gente fera, como é que eu vou começar numa coisa nova? E você logo de pronto, quer dizer, a presidente, humilde, gentil, já abrindo as portas, né? E de lá nunca mais saí. E a gente vem entregando o nosso melhor, né? Sim. E esse período da comissão foi incrível. Foram 10 anos, né? Depois disso, claro, eu fui
alguns não sabem, mas eu fui da tutoria de coaching da Jovem Advocacia. Então, foi onde eu consegui implantar já o coaching. Fica a dica aqui para São Bernardo. Implantei o coaching lá na OAB de São Paulo. Aí, fiquei ali um período, depois eu fui para a OAB da Lapa. Então, eu virei presidente da comissão da Lapa, fiquei 2 anos. Quando, na época, o doutor Celso Joia, que era o presidente, um querido, ele falou, Fabi, estou te indicando, estou indo para a seccional e estou indicando seu nome. E foi na época do Caio e do doutor Ricardo. E aí eles me chamaram e falaram, olha, nós estamos entrando. O doutor Ricardo falou, eu sei, né? Eu conheço, já ouvi falar de você, do seu trabalho. E eu quero que você presida essa comissão. E aí instituiu nessa gestão. E aí nós instituímos essa comissão em 2019. Foi lindo o evento. Foi. Foi muito emocionante. Até ele brincava comigo. Ele falava assim, não vai chorar. É porque é muito emocionante mesmo. E naquele ano nós fizemos o primeiro congresso, que nós tivemos mais de 800 pessoas lá. Que maravilha, gente. Eram 3 auditórios lotados. Ela lotados. lota o AB São Paulo. E assim, foi lindo o movimento, porque o que eu sempre quis e o que eu desejo também, né, embora alguns falem um pouco de utopia, mas é unir as pessoas. Mas a gente precisa falar dos nossos desejos e movimentar o universo, né? Unir as pessoas. Sim. Então, naquela época... O que a gente está fazendo aqui é isso, é uma união. Exato. Não é? Então... E aí eu comecei a chamar as pessoas para os congressos. Então, as comissões do país inteiro. E foram surgindo mais comissões através do meu trabalho também. Sim. Porque grande parte dos presidentes de comissão eram meus alunos. Ainda são. Você é uma aluna. Tá vendo? Aqui, são seus frutos. Aqui no ABC, a grande maioria são alunos. Gente, isso porque ela falou que era tímida. Né? Olha isso, como você se superou quando você disse sim para sua vida. Sim. E de falar, mesmo com medo eu vou. Olha quanta coisa que você fez. Gente, o Brasil todo tem comissão de direito sistêmico. Sim. É lindo de ver o movimento. E tem comissões que a gente tem, grupo de estudos e que a gente participa, Mogi das Cruzes, né? A gente faz também, eu tenho em Santos. Então, são movimentos muito lindos, Fabi, que você deu o seu sentir, né? E a sua força, você doou realmente essa tua força. E essa força que vem de Deus, que você disse agora. Sim. Agora, você se naufragar e se colocar dentro de uma caixinha, você não vai conseguir entrar na tua missão e expandir os teus propósitos. Exatamente. Porque já pensou se você se entrasse com a autossabotagem, por exemplo? Não, é muito difícil, não, o que eu tô querendo fazer as pessoas não vão entender. Você vê, você começou com o coach, que era uma linguagem mais próxima das pessoas. Aí depois você foi para PNL. E aí você juntou o direito sistêmico junto com o Dr. Sami, que trouxe para o Brasil, né, o movimento das constelações. Então você vê como é importante você ter resgatado a sua voz? Sim, com certeza, com certeza. E a gente está sempre resgatando a voz, né? Dentro da OAB também a gente implantou o projeto OAB Constela. Então, é um projeto também pioneiro. Que é maravilhoso. Na época, eu tinha essa ideia de fazer um projeto, porque muita gente, quando faz curso de constelação, principalmente no direito, já quer implantar isso dentro do judiciário. Só que a gente precisa saber qual que é o nosso lugar. Não tem força no judiciário, né? E não é que não tem força. O projeto tem força se você colocar como coordenador um juiz. Isso. Cada um membro, no seu lugar. Né, da Cada própria instituição. Porque na época nós fizemos um projeto que é o Paz para Todos, com a doutora Cláudia Spagnolo, que é uma querida, né, juiz, amiga. E quando nós implantamos o projeto, ela é a coordenadora. Então, quando eu entrei para auxiliar nesse projeto, então nós organizamos, eu era facilitadora, então eu treinava as outras. Tinha o formato ali, né, que a gente fez. Mas eu entendia qual que era o meu lugar. E as pessoas precisam entender qual que é o seu lugar. Urgentemente. Urgente. Então, não é simplesmente querer implantar um projeto no
judiciário para você mostrar que as constelações funcionam e que elas são maiores. A gente tem que Boa, saber que Fabi. o judiciário veio antes. Uhum. E que a constelação entra como uma ferramenta. E a gente precisa saber também utilizar dependendo do contexto que a gente está. Se você está tratando ali pessoas que estão... vamos supor que quem está ali são questões de divórcio, de guarda, de adoção, você trata de um jeito. Violência doméstica, diferentes. outro jeito. Então, a gente precisa saber também lidar com as pessoas. E nesse projeto que nós fizemos, ele durou muito tempo. Ele só foi barrado pelo CNJ, mas agora eu acredito que ele vai voltar. Vai estar fluindo. Vai fluir. E aí, eu tinha essa ideia de fazer dentro da UAB, mas para que os advogados entendessem qual era o seu lugar. Como é que a influência deles poderiam estar causando influência no resultado dos processos e também nos clientes que eles estavam atraindo. E aí, um dia, a Edneide me liga e fala assim, Fabi, estamos fazendo um projeto aqui. Eu falei, gente, mas esse era o projeto que estava na minha cabeça. Edneide, beijo! Edneide, te amo! E aí, claro, né, gente, também quero falar aqui do Leonardo Romero, que é o meu amigo querido, que eu amo de coração e que foi o meu vice na comissão. Seu companheiro de jornada. Nossa! E meu professor também. Exatamente. E a gente, juntos nesse projeto, e a Edneide apresentou, eu falei, Edi, esse projeto vai dar certo. Ela queria, na verdade, só que eu revisasse. Eu falei assim, não, vamos levar esse processo para seccional, para aprovação, porque aí a gente consegue lançar ele em nível nacional. Uma coisa é você colocar esse projeto aí em Itapevi, e não é menosprezando, é a gente sabendo questão também de ordem de hierarquia. Sim. Então, se a gente leva isso para seccional, a gente sabe que ele tem mais força, inclusive, para levar para outras pessoas. Exatamente. E aí eu fiz uma adequação no projeto, né, para poder levar para aprovação, e treinei as meninas também na época, as primeiras que entraram, né, nós fizemos várias reuniões e nós treinamos também como seria, porque o objetivo não é fazer constelação dos processos, pessoas de fora, mas sim do próprio advogado. Para ele entender por que eu estou com esse processo e esse processo não está andando, ou será que eu estou influenciando, será que eu estou emaranhado, quais são as questões? E levei para aprovação do Dr. Ricardo na época, isso foi em 2020. E ele falou, não, Fabi, faz o que você quiser. Olha, que maravilha. Ele falou assim, pode fazer, tá aprovado, confio no seu trabalho. Você vê que a participação desse masculino foi também importante, porque ele abriu o caminho, né? Sim, com certeza. É todo sistêmico, realmente. A origem da comissão, através da sua liderança, teve um equilíbrio das forças do feminino e do masculino. Sim. É lindo demais. Sim, e o Leonardo era o meu também, braço ali. O Leonardo ela-presidente e ela presidente da UAB, então, da comissão, né? Então... Assim, por isso que deu certo, Fabi. Sim, tinha equilíbrio. Tinha equilíbrio. Aí nós fizemos quando nós lançamos esse projeto, as pessoas começaram a aderir, então esse projeto está aí no mundo. Eu falo que os projetos não são meus, os projetos são do mundo. Eu acho que muitas pessoas se perdem nisso, porque elas acreditam que são seus. A posse. Que tudo é seu, é a posse. Porque quando eu saí, e olha, gente, vamos falar aqui a real, né? Teve gente que falou assim, não vou participar porque esse projeto é da Fabiana. Aí eu falei assim, então, gente, deixa eu falar, esse projeto não é meu, esse projeto é do mundo. O dia que eu não estiver mais dentro da OAB, dentro da Comissão de Direito Sistêmico, eu quero que esse projeto continue. É um legado. É um legado, né? Então, assim, são coisas que as pessoas precisam aprender também dentro do sistêmico, né? A questão da ordem, das exclusões, inclusive, né? Então, eu excluo algo que vai fazer bem para outras pessoas, mas aí eu estou na consciência individual. Né? Então, e aí você quer trabalhar de forma sistêmica. Pois é. Esse é um desencontro de informações e que desequilibra o nosso campo de atuação. Exatamente. Foi o que está acontecendo no CNJ. Exatamente. É um desequilíbrio, Fabi. Exatamente. Então, assim, é um projeto incrível, tá aí. Quem quiser participar, a OAB continua com o projeto, a Edneide continua levando o projeto. Eu não estou hoje mais na comissão, né? Quem me sucedeu foi a Paula, que também foi minha aluna, minha amiga, parceira, então tá lá e foi a minha indicação, inclusive, né? Para que ela desse a continuidade. Porque os meus projetos vão continuar. Sim. E o que eu quero realmente,
Adriana, é expandir, não só para o direito, mas para todas as áreas. Tanto que agora eu também estou falando, já falo há algum tempo, mas do empreendedorismo sistêmico. Então, tanto do direito quanto o empreendedorismo. E lembrando que os advogados também são empreendedores, Sim. também são empresários e que precisam desses conhecimentos, né? Hoje a gente fala da constelação organizacional. Ai, gente, é maravilhoso. Quando a gente fala do projeto maravilhoso. o propósito, ele entra dentro da constelação organizacional. Então, não adianta você ter uma empresa se você não sabe o caminho para onde ela está indo. Né? Qual que é a direção? Qual que é a visão dessa empresa? É muito bonito, a gente vê muitas empresas que têm lá a sua placa muito bonita. Visão, missão, valores. Ok. Tá, mas aí você pergunta, mas o que significa isso? Aí você vai para os sócios. Eles nem sabem. Sabatina os sócios. Você já vai ver na hora que não tem nada a ver com o que eles estão ofertando. E muitas vezes os dois estão assim, ó. Sim, aproveitar os bonecos. Vamos ó. lá. Todo mundo me pergunta, Adriana, gente, isso daqui é a nossa ferramenta, nosso campo mórfico, né, Fabi? E a gente vê o seguinte, ó, que às vezes a gente tem aqui, ó, os sócios. Aí dá para pegar, meninas? A gente tem aqui, ó, vamos supor, tem a empresa. Tá? Essa é a empresa. Vou colocar aqui, ó. Ela tá até grande, muito grande. Mas vamos lá. Aí tem lá 2 sócios. E isso serve para qualquer tipo de negócio. Uma empresa, um escritório de advocacia, uma clínica médica, odontológica, tudo. Tudo. E aí você tem lá sócios, 1 ou 2 ou 3. Vou colocar até um pequeno aqui para ver, para mostrar. Às vezes, se você pega uma sociedade com 3 pessoas, cada um está olhando para um lugar, ou a gente tem o quê? Uma triangulação, muitas vezes. Na triangulação, a gente fala, às vezes, 2 se unem contra 1. Sim, que é o que mais acontece. Que é o que mais acontece. Eu lido com isso nos escritórios. Principalmente empresa familiar. Exatamente. E aí, o que acontece? Essa empresa começa a ter muitos conflitos, os clientes não chegam, não olham para a empresa. Exato. Às vezes não olham para o produto, começa a faltar dinheiro. Aí a gente vê, às vezes, uma sociedade com 2 pessoas aqui. A empresa está aqui, mas ninguém está olhando para ela, cada um está olhando para um lugar. Para o seu umbigo, para a questão financeira e não para o produto, o que vai servir essa empresa com relação à humanização, né? Sim, e também não está olhando para o servir. Olha que interessante. Não está olhando para o que está aqui, ó. Para o servir, não está olhando para as pessoas, para os colaboradores. Então, assim, é muito amplo. É algo, assim, incrível. Eu assim, sou apaixonada realmente pelas constelações, por todos esses movimentos sistêmicos. Não só por isso, mas quando eu falo de todas as ferramentas que eu aprendi nesse tempo, tudo se complementa. Sim. Porque você pega a base da comunicação, por exemplo, com a programação neurolinguística. Você vai entender as crenças das pessoas. Se você vai para a comunicação sistêmica, você entende que essas crenças vieram do sistema familiar, que essas pessoas ouviram de outras pessoas, vem carregando ao longo do tempo. Então, você consegue, através das ferramentas também da programação neurolinguística e ferramentas sistêmicas estruturais, trabalhar essa mudança de padrão nas pessoas. Isso. Né? Você pega o Eneagrama. Quando você entende a essência de cada pessoa, você sabe lidar com elas. Porque imagina, se você tem uma pessoa que um tipo 8, que é aquele bem enérgico, né? Que é aquele que vamos dizer, que é o dominante dentro da teoria DISC, né? Então, você pega ali um dominante, a pessoa ela só quer fazer, mas ela não quer saber se esse resultado vai ser perfeito ou não. Só que tem outra pessoa que, às vezes, ela é mais detalhista, um tipo 1 no Eneagrama, perfeccionista, as coisas têm que ser muito certas. E aí começam os conflitos. Claro, todos os perfis têm a sua sombra e têm a sua luz. Sim. Mas o sistêmico, ele consegue equilibrar, dar uma harmonia para os setores da empresa, né, Fabi? Exatamente. E é isso que o trabalho é bacana. Muito, muito. Então, assim, tem muitas dinâmicas, né? São muitos emaranhados que a gente vê. No sistema familiar, nas empresas, nos processos. Nos processos, então, nem me fale. Então, assim, eu realmente sou apaixonada por isso, porque eu sei que transforma a vida das pessoas. Transforma e também diminui, né, Fabi, a questão da carga passiva do direito do trabalho. Muitas vezes
uma consultoria sistêmica para uma empresa, você já traz uma harmonização e você consegue prevenir. Muitas vezes, as reclamações trabalhistas, né, o problema de comunicação entre os próprios funcionários, que isso também desgasta demais os sócios. Sim. Então, isso é muito importante, a gente abrir realmente esse leque para a consultoria sistêmica empresarial. Sim, com certeza. Né? Porque ajuda demais. E eu tenho visto já resultados. Tem pessoas que já honram quem veio antes, trabalham uma transição na empresa e conseguem expandir para outros países. Exatamente. Então, você consegue, no teu tempo, no seu lugar, você consegue estar trazendo a empresa para o crescimento, mas honrando quem veio antes. Exatamente. E é lindo. E eu escrevi um caso nesse nosso livro que a gente vai lançar dia 6. Sim. Tem lá a minha... eu fiz uma dinâmica sistêmica com essa empresa. E hoje está aí, em Nova York, com o Instituto. Olha que bacana. Abrindo espaço para outras pessoas estarem fazendo as suas... os seus trabalhos, as suas capacitações, não só aqui no Brasil, mas você vê, eles abriram o campo para fora. Sim. Por quê? Porque eles trabalharam de forma sistêmica. Então, eu vejo muito o sistêmico como solo fértil. Sim. A gente cuida, né, do que vai prover. Tem um campo imenso de possibilidades. E quando a gente fala das empresas, até na advocacia, para os advogados que entendem sobre isso, né? Muitos acreditam que o direito sistêmico é só para direito de família ou para acordo. Não tem nada a ver. Não. Mas quando a gente olha através de uma visão sistêmica, a gente observa que as empresas, os emaranhados dela que vão parar lá no judiciário, dependendo do que acontece, pode quebrar uma empresa. Então, imagina um funcionário que sente raiva da empresa, né? E, na verdade, não é da empresa. Às vezes, ele está olhando aqui, para aquele sócio. Sim. Para aquela pessoa, e que ele se sente até maior, olha para aquela pessoa e ele sente raiva do que aconteceu lá. Então, ele diz, eu quero acabar com essa empresa. Um processo judicial pode acabar com uma empresa, só que ele não está acabando com uma empresa, ele está acabando com um sistema inteiro. Porque são muitas pessoas que trabalham nessa empresa que sustentam as suas famílias também através disso. E a gente fala que a empresa tem alma. A empresa tem alma. Então, quando a pessoa, né, e aqui a gente tem a figura talvez aqui do advogado, Sim. que se alia ao cliente para acabar com uma empresa, ele não está olhando para o todo, porque aqui o que está atuando é a consciência individual, porque a pessoa está se sentindo diminuída, ela sente que ela não foi vista, que não foi reconhecida. A falta de pertencimento é uma das maiores causas de processos trabalhistas. É a nossa primeira lei sistêmica, né? O pertencimento. Então, quando a pessoa é excluída desse sistema, qual que é a forma dela equilibrar? Ela vai lá no judiciário. Sim. Ela vai brigar no judiciário. Ela briga, né? Ela vai atrás do pai dela. Vai buscar o pai. E aí, quando a gente observa, né, essas dinâmicas, a gente pode entender, mas qual que é a necessidade que essa pessoa tem? O que está por trás dessa reivindicação dela? Né, desse desejo, muitas vezes, de destruir o outro. Isso é o que o Bert Hellinger fala em relação ao desejo de extermínio. Então, assim, eu quero acabar com o outro, porque a vingança, né, Fabi? A dor é tão grande, a vingança, a dor é tão grande, ou aquilo que eu acredito que foi feito contra mim é tão injusto que eu quero que o outro também seja eliminado. Então, até a Cláudia Boatti tem uma frase que eu gosto muito, ela diz assim, se sentir mais e maior do que o outro é o princípio de toda guerra. É verdade. É o princípio da guerra mesmo. Então, eu me sinto mais, eu me sinto melhor, ou eu me senti injustiçado e eu quero me sentir maior. Isso. E aí, para eu poder me sentir maior, eu entro nesse lugar da guerra, da disputa. Uhum. Então, tem muitas dinâmicas que a gente pode observar. E as pessoas que estão assistindo têm essa possibilidade, né, Fabi, de conhecer e de estar entrando nas suas redes sociais, Fabiana Quezada, da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, também conhecer os cursos. Quer falar um pouco sobre os cursos? Sim.
Bom, até a Adriana é uma das minhas pupilas maravilhosas. Então, nós temos a formação de pensamento sistêmico e constelações, que tem o objetivo de ensinar, né, de trazer consciência para as pessoas. Não é só ensinar constelação, porque algumas pessoas acham que é só assistir a constelação, mas é você entender o contexto por trás dos conflitos, por trás das dinâmicas. Então, na formação, a gente fala sobre as leis sistêmicas, as ordens do amor, as ordens da ajuda, como isso interfere na nossa saúde. Então, dentro do nosso trabalho, a gente percebe que, muitas vezes, se eu me coloco no lugar de salvador, eu adoeço. Sim. E isso em diversas profissões. Como essa doença acontece, inclusive dentro de um sistema, como a influência da forma como eu atuo também influencia nos meus clientes. Então, a gente ensina os alunos também a trabalharem com essa ferramenta, né, e também de forma presencial. Então, é uma formação de 1 ano, ela está aberta para quem quiser entrar a qualquer momento. E pode ser qualquer profissional, não só advogado. Qualquer profissional. Nós temos na turma isso que é médico, maravilhoso. engenheiro. Falando nisso, olha aqui o nosso livro da consciência sistêmica, que é a integração de saberes. A gente tem aqui 27 coautores e temos aqui psicólogos, professores, médicos, veterinários, advogados, né, muitos delegados, alunos meus. Todos. Olha, gente, é lindo ver ela olhando para um jardim celestial dela. Sim. E eu tô aqui, ó, fazendo parte. Então, é um livro que quem quiser também adquirir, pode entrar em contato com a gente, tem nas livrarias. E aqui, cada um tá colocando o seu saber, né? Sim. O sistêmico dentro da profissão. E não é só para advogados. Não. Isso que é bom. E esse livro tá incrível, gente. Tá lindo demais. Tá, e sim. Eu fiquei muito honrada. Fui escolhida como prefaciadora, até pelos alunos que estão aí. Então, eu me senti muito honrada de tantos projetos, né? Então, esses dias eu estava... Agora que a gente está lançando o segundo do pensamento sistêmico, eu peguei assim uma pilha de livros que eu faço parte, né, como coautora, como coordenadora, como prefaciadora, ou pessoas que eu ajudei a tirar os projetos do papel. Sim. Eu falei, nossa, quanta coisa. Como é o meu caso. Quanta coisa. Eu falei, nossa, que honra. Porque, vamos falar assim do semear, né, a parábola do semeador. Então, às vezes, a gente não vê a planta, né, de uma vez. A gente vê a semente. Processo, então, tem todo um processo, é a semente. Eu estava esses tempos atrás em uma subseção, eu estava fazendo um workshop. E aí, de manhã, eu estava fazendo uma oração e foi a primeira coisa que apareceu, a parábola do semeador. Quando eu cheguei nesse lugar, a presidente da subseção começou a falar justamente das sementes. Eu falei, gente... É o campo, né, não posso. Eu tenho que falar sobre isso. Eu entendi, Deus, tá bom. Sim. E aí eu comecei a falar das sementes. Porque tudo começa com uma semente. Mas a semente, primeiro, ela é plantada no nosso coração. Sim, é o convite para você aceitar. Ela é plantada no nosso coração. Ela é plantada, vamos dizer, na nossa alma, no nosso sistema, porque a gente vem sim com uma missão dentro do nosso sistema, dentro desse planeta. Então, vem essa semente, que é uma semente realmente divina, e depois com essa semente, a gente vai plantar. E aí a gente precisa buscar os solos férteis para poder plantar. Então, as pessoas para quais a gente entrega essa semente, elas são muito importantes na nossa vida. E o que eu sinto nesses anos, eu não estava preocupada com o resultado final, mas eu queria plantar a semente. Isso é importante. Eu queria plantar e queria que ela florescesse, que ela fosse regada. Desapegar do resultado, né? Exato. Tem que desapegar. E hoje você está regando e você está vendo e está levando os buquês. E aí hoje eu vejo... Você está levando os buquês de flores para sua casa. Tô mesmo. E hoje eu vejo, assim, tantas pessoas incríveis, alunos, amigos, pessoas nessa jornada que pegaram essa semente, que plantaram, que regaram e hoje estão colhendo. Então, a Adriana fala muito isso para mim, já falou muitas vezes. Eu sempre vejo esse é o seu jardim. Porque é mesmo. Eu vejo, eu me sinto nesse florescer. E você é isso, você é essa imensidão
que só vai enxergar quem subir a montanha, Fabi. Não adianta você querer enxergar a Fabiana e enxergar todo essa abundância, vamos dizer assim, se você não passar pelo processo. Não tem como. Exatamente. Porque a pessoa não se sustenta. A pessoa vai desistir. Agora, você sabendo para que vento você vai, é totalmente diferente. É você estar abrindo os seus horizontes, como a gente está fazendo aqui nesse projeto, que ele também é a semente de Deus aqui, que é o que a Fabi está trazendo. Então, Deus move a gente através das sementes. Esse projeto da Luz, logo em setembro, mais ou menos, eu também estou lançando um outro projeto da Luz, que também tem o alicerce da Fabiana. Percebe como isso é rico, isso é tão nobre, é tanto amor que a gente faz, que a gente se movimenta e a gente transfere, a gente faz uma transferência energética de grande montante aqui de amor, e isso até constrange a gente, porque receber a Fabiana Quezada num projeto que eu sabia que eu ia me emocionar. Que ele nasceu desde a pandemia, que muitas vezes as pessoas viram a pandemia e ou se entregaram ou adoeceram. E a gente não, a gente desbravou horizontes. Falei, eu vou fazer algo diferente para, sabe, poder ajudar essas pessoas que foram tão prejudicadas com a pandemia. Sabe, clientes, empresas que estavam indo à falência, a gente conseguiu, com a postura sistêmica, a gente conseguiu erguer esses sócios. Ou quando não, pelo menos trazer o respeito entre eles, quando empresa familiar. Então, foi tudo na pandemia. Depois eu ajudei no movimento social do meu marido, eu entrei com a postura sistêmica, eu cuidei da rede social dele, da mídia social, levando as falas sistêmicas, levando as leis do amor, as leis do pertencimento, da hierarquia, do dar e receber, nesse projeto social dele há 3 anos atrás, e que hoje ele está podendo trazer de novo o vigor dele, por conta que é missão dele, tá onde ele tá. Mas isso por quê? Porque tem o sistêmico se movimentando, tem o sistêmico ali trazendo esse resgate, porque a gente tem uma família que a gente precisa honrar, Fabi, quando a gente casa, né? Com o parceiro. Ele tem um sistema dele e a gente tem o nosso. Então, precisamos honrar, precisamos entender e respeitar e colocar os nossos limites. Por que hoje a gente vê tanta violência doméstica? Por que a gente vê tanto feminicídio, ou também os homens sendo agredidos e também em relacionamentos danosos e tóxicos? Eu estou trazendo a palavra danosa porque agora eu fui intuída a não trazer mais o tóxico e nem o abusível, apesar que isto é literatura legal. Sim. Mas espiritualmente falando, eu vou trazer agora o termo danoso. Então, relacionamento danoso, tanto para o homem e para a mulher, porque não se respeitam os sistemas. Ancestralidade está gritando, né, Fabi? Para que ela seja vista, para que ela seja honrada. E essa repetição de padrão das pessoas, alienação parental, usar a criança como vingança, que é o que a gente trouxe aqui, o trato da vingança no empresarial e nas famílias, a vingança, os pais usam os filhos. Os filhos, sim. Em quantas constelações, inclusive no projeto, eu já vi. Né? E era interessante que eu falava assim, eu lembro de um movimento que eu fiz, que a gente colocou a criança no meio, vou colocar esse espelho, e aí eu disse para a mãe, né? Eu falei assim, vai lá e pega a sua parte. Aí ela vinha, pegava a criança. Aí eu falava, não, é só a sua parte. Aí ela falava assim, não, mas ela é minha. Aí eu falei, vai lá e pega a sua parte. Porque eu queria trazer consciência para ela de que não tem como eu tomar a parte dela. Não, ele não é divisível. Não tem. E aí ela ia, e ela fez isso umas 3 vezes. Aí, na 3ª vez, eu falei assim, então, não tem como você pegar a sua parte. Porque ela é a união de vocês dois. Exatamente. Não tem como. Só que ela tá sofrendo. Porque ela precisa escolher um lado.
E eles acham que são pequenos, não estão entendendo. Gente, ao contrário. Ao contrário, A imagina. criança, ela absorve todo o sofrimento dos pais. Ela absorve e também é um processo inconsciente, né? Claro, Sim, é um e depois processo no inconsciente, adulto, mas no adulto... a isso criança fica ferida que vai reverberando. liderar esse adulto, que é o que a gente está fazendo, trabalhando a consciência sistêmica, que é o nosso livro, E justamente cria-se para trazer uma a luz. lealdade. Então, Sim. assim, eu vou ficar leal a uma parte. E aí eu excluo a outra, eu excluo meu pai. Enfraquece. E aí, quando chega a vida adulta, Pois é. não consegue ter bons relacionamentos, Não tem faz dificuldade no parceria, não trabalho. sabe fazer dinheiro. Não. Por conta disso, então... E eu vejo uma sociedade com muita exclusão do masculino. Então, a gente está fazendo um projeto bem bacana já para homens. Porque as pessoas, assim, muitas mulheres, elas olham para os homens e acham que o problema são os homens. Sempre. Mas sabe, Apontam o dedo para o homem. Vou falar algo aqui. Pode falar. Nós somos mães. E nós somos as mães dos meninos. Pois eu tenho 2 meninos. E eu também tenho 2 meninos. 2 meninos. Então, quais são, né? Quem são os homens que nós estamos criando para a sociedade? Olha a responsabilidade. Então, eu tenho a minha parte de responsabilidade. Se eu excluo o masculino, eu também estou excluindo os meus filhos, que são homens. Com então, toda certeza. Está na hora também de trazer para esses homens consciência. Consciência do lugar de cada um. Quando a gente para de brigar e querer ocupar o lugar dos outros, as guerras se encerram. Então, assim, eu não quero ocupar o lugar do homem, do masculino. Eles têm a função deles. Sim. A mulher tem a função dela. Isso não significa que uma é melhor do que a outra. Nós vivemos numa sociedade que hoje é diferente. Claro, nós tivemos a evolução, as mulheres estão no mercado de trabalho, só que muitas vezes se tornaram masculinas. O que eu quero dizer, usam a força masculina, o masculino inverte. interno. A polaridade dela é invertida. Nós temos tanto masculino e feminino dentro de nós. Mas aí elas se tornam o próprio masculino. E quando vão para casa, elas estão brigando para ocupar o lugar do homem. E a gente precisa saber qual que é o nosso lugar. Não é um lugar menor, porque um casal não tem um menor nem um maior. O casal, eles estão ali como iguais. Só que cada um com o seu papel e com a sua função. E com o seu sistema. E com o seu sistema, exatamente. Que é isso que a gente está trazendo aqui, esse equilíbrio. Exatamente. E a gente está caminhando para o fim, mas Fabi, você vai voltar para a gente falar do próximo livro que a gente está lançando, dia 6 de junho, lá na Livraria Cultura, na Avenida Angélica, número 1212. Estaremos lá a partir das 19 às 22 horas. Compareçam, vão conhecer nosso trabalho, conheçam a Fabiana Quezada, que é a minha amiga, minha mestre e percursora do direito sistêmico aqui na nossa advocacia. Então, Fabi, gratidão. Obrigada, eu que agradeço. Esse conteúdo, com certeza, é joia. Vai ficar aqui registrado através da DW, conteúdos que eles fazem com muito carinho também, todo esse trabalho. Obrigada, gratidão. Gratidão, Fabi. Meu sistema familiar está super honrado. E aqui eu estendo para você o meu amor, a minha alegria, a minha gratidão por estar fazendo parte desse movimento de amor que a gente está trazendo, que somos semente, sim. Então, honra o teu sistema, gratidão. E a gente fica por aqui. Deixa a sua rede social para o pessoal te acompanhar. Gratidão, Adriana, por esse convite. Estou muito honrada, muito feliz. E para vocês, me sigam nas redes sociais, fabiana.quezada, SB Direito Sistêmico. Então, os cursos de formação, os cursos de PNL. Esse ano, agora em setembro, a gente tem curso de Programação Neurolinguística Sistêmica, presencial. Incrível também. Então, tem outros projetos, os empreendedores sistêmicos. Então, convido vocês a fazerem parte. Daqui a pouco ela está no aeroporto, já está fazendo outro voo. Ela vai para a Argentina, estão convidados e a gente vai nesse voo juntas. Gratidão. Pessoal, eu quero agradecer aqui a companhia de todos vocês. Deixam aí as sugestões, os comentários. Eu estou muito feliz de ter trazido esse conteúdo para vocês e que o Resgatando Vozes, ele possa, sim, cumprir sua missão e reverberar esse propósito, que é falar de amor, tanto no direito quanto em todas as profissões e que toquem o coração de vocês. Gratidão, até a próxima e fiquem com Deus.